Há uma coisa que eles não ensinam quando você ama: que nem todo mundo que entra em sua vida merece ficar. E no entanto, nós nos apegamos, nós nos convencemos de que deixar ir é uma forma de fracasso, quando na verdade é a maior demonstração de amor próprio que podemos oferecer a nós mesmos. Este conteúdo é para você que continua a carregar alguém que não te escolheu com a mesma intensidade com que você o fez. Vamos falar sobre isso com a orientação de Carl Jung, porque seus ensinamentos não apenas curam a mente, mas também iluminam a alma. A verdade oculta do desgosto. Existem relacionamentos que não terminam pelo que aconteceu, mas pelo que nunca existiu. Respeito, reciprocidade, empatia. E quando a pessoa à sua frente nunca o mereceu, não importa o quanto você amou, quanto deu, quanto esperou. O verdadeiro ato de poder não é continuar lutando por aqueles que não lutaram por você. É deixar ir com dignidade, com um coração limpo, com uma consciência desperta. Porque quando você deixa ir, você deixa de carregar o que não era seu e começa a receber de volta o que sempre foi, o seu valor. Deixar ir não é desgosto, é a forma mais consciente de amor próprio, mas não qualquer tipo de amor. O amor que nasce depois de olhar para sua ferida de frente, depois de entender por que você insistiu em ficar onde nunca foi bem-vindo. Carl Jung diz que o que você nega o subjuga e o que você aceita o transforma. Deixar ir, neste caso, é aceitar que você deu mais do que recebeu e que merece uma vida emocional construída a partir da verdade. O espelho das projeções inconscientes. Você já se perguntou por que é tão difícil para você deixar de lado alguém que nunca o escolheu autenticamente? Por que você acha que continuar esperando é mais seguro do que aceitar que você merece melhor? A resposta está no seu inconsciente, na sua história, naquela parte de você que precisa ser ouvida, não silenciada. A maioria das pessoas não carrega uma pessoa. Elas carregam um símbolo, uma representação inconsciente de uma necessidade não atendida, um eco de abandono, uma tentativa de fechar um velho ciclo emocional. Jung chamou isso de projeção. Você projeta nos outros o que lhe falta por dentro. E quando essa pessoa não responde como você espera, isso não apenas te machuca, mas te destrói. Mas não é culpa deles, é o seu alerta. Muitos ficam por medo de ficar sozinhos, mas Jung afirmou que a solidão não vem de não ter pessoas ao seu redor, mas de não ser capaz de comunicar as coisas que parecem importantes para você. E aí tá a chave: você se sentiu visto nesse relacionamento? Você se sentiu ouvido, compreendido, valorizado? Se não, então você já estava sozinho. Você simplesmente não tinha percebido ainda. A sombra do abandono interno. Jung nos diz: as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma e apegar-se àqueles que te machucam, àqueles que não te validam, àqueles que nunca te escolheram com firmeza. É uma forma de evasão. Você fica lá não por amor ao outro, mas por medo de olhar para dentro. Quando alguém não te merece, você sabe disso. Mas há uma parte de você que justifica isso. O que diz é que ele tem traumas, é que ele não sabe amar, é que eu posso mudá-lo. Essa parte, de acordo com Jung, é guiada por uma projeção inconsciente. Você não está vendo o outro como ele é. Você está vendo o que precisa que seja. Deixar ir é doloroso porque você não está realmente deixando ir a pessoa. Você está deixando ir uma ilusão. E quebrar uma ilusão é um profundo duelo interno. Jung diz que somente o que realmente somos tem o poder de nos curar. Ou seja, somente quando paramos de perseguir a ideia que criamos do outro, podemos começar a nos curar com a verdade. A alquimia da integração das sombras. Jung explicou que integrar a sombra é a chave para a liberação emocional. Não se trata de eliminar o que dói, mas de entender por que dói tanto. Deixar ir é, em essência, um ato de amor para com sua sombra. Porque a sua sombra, aquela parte de você que sente que não é suficiente, que acredita que se alguém sai, é porque há algo errado com você, precisa que você diga a eles: eu não vou mais abandoná-lo. Não preciso implorar por amor para me validar. Jung falou do puera aeternus, a criança eterna dentro do adulto que busca ser amada incondicionalmente por figuras que não têm essa capacidade. E muitas vezes você fica em um relacionamento esperando que alguém preencha o papel que seus pais não poderiam desempenhar emocionalmente. Mas o outro não veio para te curar, ele veio para te mostrar o que ele ainda não curou. A ferida do abandono é uma das feridas mais profundas da alma humana. Não é algo que é simplesmente esquecido ou superado com uma frase motivacional. É um vazio silencioso que procura ser preenchido com amor a qualquer preço. E esse preço às vezes é a sua dignidade. O processo de individuação, o regresso a casa. Jung ensinou que a verdadeira cura começa quando você se torna consciente da fonte da dor. Não basta largar o outro. Você tem que se resgatar de sua história inacabada. Deixar ir não é se desconectar de suas emoções. É parar de se machucar com elas. É saber que você pode continuar a amar à distância. Da liberdade. Da consciência de que nem toda conexão deve ser mantida viva para ser significativa. O processo de individuação, segundo Jung, é a jornada em direção à totalidade.
E você não pode alcançar a totalidade se sua energia estiver ligada a alguém que não vê seu valor, porque essa escravidão é uma distração. Isso mantém você girando em um ciclo de repetição emocional, acreditando que um dia o que no fundo você sabe que não vai mudar, mudará. Às vezes o problema não é o relacionamento, mas a baixa autoestima que fez você acreditar que era o suficiente. E esse ponto é delicado, mas crucial, porque se você não o vê claramente, vai repeti-lo. Não com a mesma pessoa, mas com alguém semelhante. Em um alertou que tudo que não é feito consciente se manifesta como destino. O lançamento do script de repetição, um relacionamento que faz você duvidar do seu valor, não é um relacionamento, é uma repetição do seu trauma. E isso não é coincidência. O inconsciente não escolhe por acaso. Jung deixou claro que atraímos pessoas que podem nos mostrar nossas feridas. Mas isso não significa que devemos ficar com elas. Às vezes a coisa mais corajosa é ser grato pela lição e ir embora. Você não precisa odiar para deixar ir. Você não precisa se fechar para o amor. Você só precisa parar de se abandonar. E toda vez que você se trai para agradar, para manter alguém ao seu lado, você está dizendo à sua criança interior: suas necessidades não importam. Mas você pode mudar essa mensagem. Você pode dizer: eu não me deixo mais cuidar dos outros. A história de Daniel é um espelho do despertar. Ele não sabia exatamente quando foi que tudo quebrou. Não houve luta dura ou despedida dramática. Apenas um silêncio cada vez mais longo, um interesse cada vez mais ausente e um amor que se desfez em pequenas renúncias diárias. Daniel ficou sem deixá-lo. E isso foi o que mais o machucou. Ela costumava olhar para ele como se ele fosse o lugar para onde ela sempre poderia voltar. Mas um dia, sem aviso, ele parou. E embora ele ainda estivesse ao seu lado, ele não estava mais lá. Sua presença tornou-se uma ausência inventada. Sua voz tornou-se uma resposta automática e seus olhos não estavam mais procurando por ele. Daniel lamentou, mas não sabia como nomeá-lo. Durante semanas ela se apegou à ideia de que era apenas um estágio, que se ele mudasse, se ele se esforçasse mais, se ele voltasse a ser o que era, ela voltaria a olhar para ele como antes. Então ele tentou de tudo mas editá-los. Mais paciência, mais compreensão, mas nada mudou porque o amor, quando vai em silêncio, não responde a gritos desesperados. Uma tarde ela simplesmente disse: não me sinto mais da mesma maneira. Ele não fez isso com raiva, ele disse isso como alguém que é libertado. Daniel sentiu seu corpo paralisar. O ar tornou-se denso. As paredes do apartamento, testemunhas de tantos momentos, agora pareciam zombar de sua solidão, despertando através da dor. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva, negação, tristeza e um desejo incontrolável de que ele voltasse. Mas ele não voltou. E o que mais o impressionou não foi a ausência dela, mas a ideia de que talvez ela nunca tivesse existido realmente. Que ele amava mais, dava mais, sonhava mais, que ele se apegava a uma versão dela que talvez só existisse em sua mente. Certa manhã, depois de chorar em silêncio, Daniel abriu o computador e digitou no buscador: por que é difícil para mim deixar ir alguém que não me amava da mesma forma? Entre os resultados estava um texto que falava sobre Carl Jung e as projeções. Ele começou a ler sem saber que esse momento marcaria o início de seu despertar. Ele descobriu que, segundo Jung, muitas vezes nos apaixonamos pelo que projetamos, não pelo que o outro realmente é. Que inconscientemente buscamos preencher velhos vazios, fechar feridas não cicatrizadas. E ele entendeu algo que partiu sua alma. Talvez ele não tivesse apaixonado por ela, mas pelo que ela representava, a jornada para a individuação, daquele dia em diante. Daniel começou a ler obsessivamente tudo o que pôde encontrar sobre Jung. Ele se sentiu exposto, desarmado, mas também, pela primeira vez, compreendido. Ele entendeu que seu apego não era amor verdadeiro, mas a expressão de uma parte de si mesmo que clamava para ser vista, cuidada, amada por si mesmo. Ele se lembrava de sua mãe sempre distante, sempre ocupada. Ele se lembrou de seus esforços infantis para chamar a atenção, para ser o suficiente. Ele lembrou como desde criança confundia amor com esforço e como, quando cresceu, repetiu essa fórmula com cada casal. E agora finalmente ouviu o padrão. Ele começou a terapia. No começo ele não falou muito, mas depois tudo se espalhou. Ele chorou por coisas que achava que havia esquecido. Ele chorou por aquela versão daquela que sempre esperou ser escolhida. E pouco a pouco ele começou a se curar. Não dela, mas de si mesmo, de tudo que havia sido exigido para merecer um amor que nunca esteve realmente disponível. A alquimia da escrita de cura. Ele escreveu novamente. Todas as noites ele enchia páginas com cartas que nunca enviaria, não para ela, para si mesmo. Por sua versão quebrada, pelo adolescente que temia a rejeição, pelo adulto que aprendeu a fingir que não doía. Cada palavra era um abraço, cada folha um ato de redenção. Ele também voltou a andar em lugares que evitava. Sentou-se no banco do parque onde costumava esperá-la. E agora, em vez de imaginá-la voltando,
Imaginava-se chegando calmamente, com coragem, com dignidade, e, embora doesse, era uma dor limpa, uma dor que curava. Ele aprendeu a não odiá-la porque entendeu que ela só ativava o que já estava dentro dele. Ela não o machucou, ela o refletiu, ela o espelhou. E ao fazê-lo, ela o forçou a olhar para si mesmo com honestidade brutal, para ver quantas vezes ele havia se deixado para apoiar outra pessoa. O renascimento da alma. Ele começou a se encontrar em pequenos detalhes. No café que agora bebia com prazer, sem pressa. Nos livros sublinhados não para entendê-la, mas para entendê-lo. Nos silêncios que não eram mais angústia, mas descanso. Nas músicas que costumavam doer e que agora soavam como uma despedida digna. Um dia, sem planejar, ele parou de pensar nela. Não foi uma decisão, foi um sintoma de algo maior. Eu não precisava mais dele como um símbolo do que eu estava procurando porque eu não olhava mais para fora. Estava começando finalmente a ser habitado. E diz que o encontro consigo mesmo é o ato mais temido e libertador. Daniel entendeu agora. Não foi o abandono dela que o mudou. Foi sua decisão de não se abandonar mais. A transformação completa. Meses se passaram. Ele não amou de novo, mas não estava mais com pressa. Porque o mais importante já havia acontecido. Ele havia se reconciliado consigo mesmo. E eu sabia que o próximo amor, se viesse, o encontraria inteiro. Ele não ofereceria mais peças, não pediria mais permissão para ser ele. Numa tarde ensolarada, ele cruzou com ela em uma livraria. Eles se cumprimentaram, sorriram. Ela olhou para ele estranhamente. "Você é diferente", disse ele. E ele apenas respondeu: "Estou em paz." Ele não disse isso como uma declaração de poder. Ele disse isso como alguém que realmente voltou para casa. Quando parte. Não sentiu tristeza, sentiu gratidão, porque no fundo sabia que aquele adeus tinha sido o início, não de uma nova relação, mas de uma nova vida. E assim, sem rancor, sem nostalgia, sem negócios inacabados, Daniel se afastou, sabendo que não era mais o mesmo, porque agora sabia que deixar ir não é perder, é escolher você. As perguntas que transformam o que realmente te machuca. A ausência dessa pessoa ou a maneira como você se esqueceu de si mesmo enquanto tentava fazer com que ela ficasse? Será que o mais difícil não é abrir mão do outro, mas deixar de lado a versão de você que não soube viver sem a aprovação dele? Por quanto tempo você continuará acreditando que ser amado é uma questão de sacrifício? Quem te ensinou que o amor dói? E por que você ainda está repetindo isso? E se o que você perdeu não foi amor, mas dependência, então não seria que o que você chama de dor hoje é na verdade sua liberdade começando a se manifestar? O poder da decisão consciente. Se você pudesse escolher hoje entre continuar esperando que ele volte ou começar a se reconstruir, o que você escolheria? Você sabia que essa escolha não depende do que ele faz, mas do que você decide a partir deste momento? Você está disposto a deixar de lado não apenas essa pessoa, mas a história que você usou para justificar ficar aonde não foi valorizado? Você tem se olhado no espelho ultimamente? Você se reconheceu ou apenas viu uma versão ferida de si mesmo esperando para ser validada? A declaração de independência emocional, porque o que você experimentou não foi um erro, foi uma lição. Porque aquele que não o merecia não tirou seu valor, apenas revelou o quanto você precisa se lembrar dele. Porque deixar ir não é sinônimo de fracasso, é um ato de coragem, é escolher você, é para lhe dizer: eu não nasci para perseguir o que não sabe ficar. E ensinou que o privilégio de toda a vida é se tornar quem você realmente é. Mas você não pode se tornar você mesmo se ainda estiver preso na imagem que outra pessoa projetou em você. A liberdade emocional não começa quando a outra pessoa desaparece da sua vida, mas quando você escolhe encerrar essa história sem esperar um pedido de desculpas, sem buscar vingança, sem implorar por atenção. Começa quando você acorda um dia e decide que o que está à sua frente é muito maior do que o que você perdeu. O retorno à totalidade. Do ponto de vista de Carl Jung, deixar para trás um vínculo não recíproco é romper com a projeção inconsciente que colocou o outro no lugar de salvador. Jung explicou que projetamos o que não queremos ver em nós mesmos. E se projetarmos necessidade, dor e abandono, acabamos presos em relacionamentos que apenas confirmam essa ferida. Sua alma sabe disso. Toda vez que você ignora sua intuição de permanecer apegado a um relacionamento que te machuca, você está se fechando um pouco mais. Mas basta uma decisão firme, com é isso, para começar a excitá-lo novamente. E esse fogo, uma vez iniciado, não é mais extinto por ninguém. A mensagem final da alma: você não veio a esta vida para provar seu valor a ninguém. Você veio para se lembrar. Você veio andar de cabeça erguida, mesmo depois de ter amado com sua alma alguém que não o escolheu com a mesma intensidade. Você veio para parar de olhar para trás com nostalgia para começar a olhar para dentro com poder, porque você não é a pessoa que foi ignorada. Você é a pessoa que decidiu parar de se ignorar. Sua vida não começa quando alguém te ama, começa quando você não para de se amar. Cada lágrima que você derramou por alguém que não sabia como vê-lo agora
é combustível para o seu despertar. Chega de correntes disfarçadas de amor. Chega de migalhas emocionais decoradas com promessas. Hoje vocês entendem que merecem um amor sem cinzas, sem dúvidas, sem duplicidade. Mas para recebê-lo, você deve primeiro se tornar aquele amor inquebrável que não se satisfaz mais com o mínimo. Como disse tudo que não é feito consciente se manifesta como destino. Mas você não deve mais repetir padrões. Você está destinado a acordar, a escolher a si mesmo, a criar uma nova narrativa onde o protagonista é você. O ritual sagrado do desapego consciente. Há um momento sagrado nesse processo em que você deixa de ser vítima de sua história para se tornar o autor de seu destino. Não é quando você para de sentir dor, mas quando a dor para de definir suas decisões. É quando você entende que amar não significa sofrer, mas expandir, e que aquele que o diminui não pode ser seu lar emocional. E falou de opus contra naturão, trabalho contra a natureza instintiva. Deixar de lado alguém que não te merece é exatamente isso. Ir contra seu instinto de sobrevivência emocional que lhe diz que algo é melhor do que nada. Mas aquele algo que eles lhe ofereceram foi ilusão, migalhas disfarçadas de banquete, a revolução do amor consciente. Quando você finalmente se libertar dessa escravidão, descobrirá algo extraordinário, que o amor verdadeiro não é implorado, não é perseguido, não é justificado, simplesmente é. E quando você estiver desse lugar de totalidade interior, você naturalmente atrairá aquilo que vibra em sua própria frequência de autenticidade. A pessoa certa para você não será aquela que preenche suas lacunas, mas aquela que celebra sua totalidade. Ele não será aquele que o salvará de sua solidão, mas aquele que compartilhará com você a paz de ser inteiro. E essa pessoa virá quando você não precisar mais dela para se sentir inteiro, mas para expandir a alegria de ser quem você realmente é. O ritual sagrado do desapego consciente. Há um momento sagrado nesse processo em que você deixa de ser vítima de sua história para se tornar o autor de seu destino. Não é quando você para de sentir dor, mas quando a dor para de definir suas decisões. É quando você entende que amar não significa sofrer, mas expandir. E que aquele que o diminui não pode ser seu lar emocional. Falou de opus contra natura, trabalho contra a natureza instintiva. Deixar de lado alguém que não te merece é exatamente isso. Ir contra seu instinto de sobrevivência emocional que lhe diz que algo é melhor do que nada. Mas aquele algo que eles lhe ofereceram foi ilusão, migalhas disfarçadas de banquete. O processo de desapego consciente requer rituais simbólicos que o inconsciente possa entender. Não basta decidir mentalmente, você precisa de ações que marquem a transição. Escrever cartas de despedida que você nunca enviará. Queimar objetos que os representam. Criar novas rotinas que não incluem sua memória. Cada ritual é uma declaração ao universo. Encerro este capítulo com dignidade. A revolução do amor consciente. Quando você finalmente se libertar dessa escravidão, descobrirá algo extraordinário. Que o amor verdadeiro não é implorado, não é perseguido, não é justificado. Simplesmente é. E quando você estiver desse lugar de totalidade interior, você naturalmente atrairá aquilo que vibra em sua própria frequência de autenticidade. A pessoa certa para você não será aquela que preenche suas lacunas, mas aquela que celebra sua totalidade. Ele não será aquele que o salvará de sua solidão, mas aquele que compartilhará com você a paz de ser inteiro. E essa pessoa virá quando você não precisar mais dela para se sentir inteiro, mas para expandir a alegria de ser quem você realmente é. A pessoa certa para você não será aquela que preenche suas lacunas, mas aquela que celebra sua totalidade. Ele não será aquele que o salvará de sua solidão, mas aquele que compartilhará com você a paz de ser inteiro. E essa pessoa virá quando você não precisar mais dela para se sentir inteiro, mas para expandir a alegria de ser quem você realmente é. Esse novo amor será diferente porque você será diferente. Você não amará mais por falta, mas por abundância. Você não procurará mais preencher lacunas emocionais, mas compartilhar a riqueza de sua alma integrada. E essa diferença mudará tudo, porque o amor consciente transforma não só quem o vive, mas também quem o recebe. E se você chegou até aqui é porque já começou essa jornada. Você não é mais a mesma pessoa. O processo de individuação começou, e com ele, sua verdadeira vida.